Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de número 13, a nossa aula de número 013 aqui no canal do Grupo Estudar Mais Brasil. Estamos começando a nossa live e se você ainda não é inscrito no nosso canal, então dá aquela força, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, também deixa aquele joinha se você vai gostar, se você vai curtir esse conteúdo que nós vamos entregar aqui para vocês. Lembrando que toda live nós temos um material exclusivo, essa live não seria diferente. Para você acessar esse material exclusivo, você precisa estar em um grupo nosso, tá? Pode ser no canal do Telegram, pode ser também um grupo de avisos no WhatsApp. E caso você seja aluno do Grupo Estudar Mais Brasil, esse material é compartilhado no grupo exclusivo de alunos. E para você acessar esse material, você precisa de uma senha, e essa senha é falada aqui na live. Então preste muita atenção, porque em qualquer momento nós podemos compartilhar essa senha. E o material de hoje, pessoal, ele é quase uma apostila. São 27 páginas, tá? De um material totalmente exclusivo que você terá acesso. Então é um material muito legal, tá? Muito legal mesmo, tá todo resumido aqui para você, colorido. Enfim, tem tudo o que você precisa saber aqui sobre biossegurança no APH. Tudo que um socorrista, tudo que um profissional da área da saúde precisa saber sobre esse assunto. E todos os assuntos que nós trazemos para vocês aqui semanalmente são assuntos selecionados a dedo para te ajudar de alguma forma, ok? Então você que está chegando agora, já vai mandando seu boa noite, vai falando de qual cidade você está falando, qual cidade você está acompanhando essa live. Fala também se você é ou não nosso aluno, para que a gente saiba quem está aqui conosco todas as quintas-feiras acompanhando esse conteúdo. Vocês devem ter acompanhado o conteúdo da semana passada, foi um conteúdo gravado, porque a gente não conseguiu estar pessoalmente, fisicamente aqui ao vivo, mas vocês viram que nós preparamos um material exclusivo para vocês, que foi a aula de retirada veicular. Lembrando que essas lives aqui no canal, elas não ficam salvas aqui, todas elas não ficam salvas, são apenas algumas aulas que a gente deixa disponível em tempo integral. Senão elas ficam disponíveis apenas pelo período de 7 dias aqui no canal do Grupo Estudar Mais Brasil, e depois ela é removida e fica apenas na comunidade exclusiva de quem é aluno de um de nossos cursos, um de nossos conteúdos privados, conteúdos particulares. Ok, pessoal? Então, vai mandando o seu joinha aí para nós, também curte a live e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Em breve, em alguns minutos, a gente já vai começar o nosso conteúdo, que quem vai abordar ele vai ser o Jones da Rocha, que vocês já conhecem aqui do canal, que é socorrista profissional do SAMU. Então o pessoal que está chegando aqui, o pessoal de Juazeiro da Bahia, o pessoal de Candelária, a Débora, também temos aqui a Iraci, que é de Terra Rica, temos também o pessoal de Goiânia, aqui o Eduardo Lopes, a Fernanda, que é de Carapó, Mato Grosso do Sul, temos aqui também o Gian Gustavo, que é de Pato Branco, que é nosso aluno, a Cristiane, que é de Céu Azul, Paraná, a Liliana, que é de Barcarena, Pará, temos também aqui o Marcelo Martins, que é de Bom Retiro do Sul, a Natália, que é do Mato Grosso do Sul. Então temos pessoas aqui do Brasil todo, praticamente todos os estados, acompanhando a live aqui conosco. Isso é muito legal, isso motiva muito nós do Grupo Estudar Mais Brasil a trazer cada vez mais conteúdo atualizado, de qualidade para vocês. Ok, pessoal? Mas sem mais delongas, eu já volto aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, interagir um pouquinho mais com vocês. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida referente ao assunto, vai mandando nos comentários que a gente faz pequenas pausas ao decorrer do conteúdo para responder para vocês. Ok, pessoal? Então, Jones, boa... Ô Lucas, muito boa noite galera, muito boa noite Lucas, Gustavo também está aqui, boa noite Gustavo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vocês já me conhecem, para quem não me conhece eu sou o Jones da Rocha, sou condutor socorrista do SAMU, também faço parte do quadro de instrutores do SAMU e integro aqui o grupo de conteúdos pedagógicos aqui do Grupo Estudar Mais Brasil.
Pois bem, pessoal, vocês já perceberam que minha voz não tá legal, fazem 15 dias aí que eu tô com aquela gripe daquele tamanho e hoje vai sair um pouco mais baixo minha voz, mas na medida do possível eu vou estar passando os conteúdos para vocês da melhor maneira possível. Fiquem até o final. Hoje a gente vai falar sobre biossegurança, é um dos conteúdos mais importantes, eu acho, no APH, quando falamos em proteção ao socorrista, na segurança do socorrista. Não é só a segurança da cena, mas também a nossa biossegurança, segurança com a nossa saúde. Pois bem, pessoal, a gente vai abordar os tipos e os riscos na biossegurança, tá? Os tipos que são mais causadores, algumas doenças que são mais contagiosas, enfim, infecciosas, mais contagiosas, e na sequência a gente vai respondendo as perguntas de vocês conforme elas vão entrando, beleza? Mas para isso a gente vai ter que, para a gente falar sobre a biossegurança, a gente vai ter que entender primeiro o que é a biossegurança. A biossegurança, na verdade, é um conjunto de normas, um conjunto de regras, enfim, normas aplicadas para a segurança do socorrista. Isso é aplicado em muitas instituições, muitas áreas de trabalho, mas no APH ela tem uma peculiaridade um pouco diferente, um pouco mais delicada quando a gente fala de APH, porque a exposição do socorrista no APH expõe ele a vários tipos de risco ao mesmo tempo, tá? Então não é só risco químico, só risco físico, nem só risco biológico, bem como nem só risco de acidentes. São todos os riscos, muitas das vezes, em um conjunto, apenas em um atendimento, em apenas uma ocorrência. E a gente se preocupar com tudo isso ao mesmo tempo que você está fazendo um atendimento à vítima exige muito do socorrista. Então, muitas das vezes vocês já devem ter visto por aí vídeos dos socorristas chegarem na cena e não iniciarem um atendimento à vítima de imediato, porque algum motivo não está garantindo a segurança da cena. Se alguma coisa não está garantindo a segurança da cena, os socorristas não vão intervir. Os socorristas são treinados para primeiro se protegerem, depois fazerem o atendimento. Como eu falei já em várias lives e vou repetir aqui mais uma vez, eu não vou cansar de repetir para vocês, se a gente tiver um acidente que não foi bem sinalizado, a equipe de socorrista mais próxima chegou para fazer o atendimento, não sinalizou. Aí vem um carro, um caminhão e passa por cima de todo mundo, e aí atropela a equipe, atropela os mais transeuntes. Então tínhamos um problema ali já, 1, 2 ou 3 vítimas, e tínhamos uma equipe de socorrista. Agora não temos mais uma equipe de socorrista, porque ela também foi atropelada, e aí a equipe de socorrista mais próxima não está disponível, vai ter que vir uma de mais longe, e ainda se não tiver mais vítimas, que são os transeuntes que estavam por ali. Então assim, a situação complicou muitas e muitas vezes a mais. Então quando a gente fala de biossegurança, a gente também tem que lembrar entra também a segurança do socorrista. E a segurança do socorrista é no trânsito, é no atendimento, é dentro da ambulância. Existem então todas essas normas, esses critérios que a gente tem que seguir o passo a passo. Também agora com a pandemia, que já vem se arrastando aí por 2 anos, a gente também tem muitas normas, mudaram, entrou muitas situações um pouco diferenciadas para nós, alguns protocolos diferentes, protocolo para atender vítima de suspeito ou Covid positivo, e aí a paramentação é outra, entram outros paramentos para a nossa proteção, bem como a quantia de luva muda, a paramentação e a desparamentação tem protocolo certo para ser feita. Então, é muito criterioso essa questão aí para proteger o socorrista. E foi comprovado que 90% das contaminações dos socorristas eram na hora da desparamentação, na hora de tirar o equipamento utilizado para a proteção do socorrista, que o socorrista acabava se contaminando aí com o Covid-19. Então foi por isso que foi criado o protocolo de paramentação e desparamentação para evitar esse tipo de contato pós o atendimento com a vítima. No atendimento com a vítima a gente usava o nosso protocolo e era bem tranquilo, mas na hora de desparamentar a gente acabava tendo contato com o material e aí acabava se contaminando. Pois bem, quando eu falo em riscos, eu posso falar nos riscos físicos. Riscos físicos, então, é tudo aquilo que é
Obviamente, como o nome já fala, pessoal, vou ter que estar tomando água aqui porque a garganta começa a pedir. Quando eu falo em riscos físicos, só para vocês entenderem, é tudo aquilo que é físico realmente que está ali, seja da natureza ou feito pelo homem. Então, seja ruído, algum objeto que gere calor ou objeto que gere frio. Então, o socorrista vai fazer um atendimento dentro de uma câmera fria, alguém que passou mal lá dentro. 99% das vezes já foi retirada essa vítima lá de dentro, mas em alguns casos, se estiver lá dentro, então o socorrista vai estar sendo exposto a um frio bem maior do que seria a temperatura ambiente, do que ele está acostumado. Bem como quando a gente vai atender, então aí numa empresa, né, que trabalha com produtos quentes, e aí tem uma caldeira, alguma coisa assim, tem que atender próximo à caldeira, trabalhar próximo, então vai estar correndo o risco de se queimar, né? No sol quente é o de menos, a gente trabalhar no sol quente é o de menos, vai tomar um suador, mas não vai correr o risco de ter uma queimadura grave, tá? Mas sim, a gente tem que se preocupar, então faz parte da segurança do socorrista o atendimento à vítima com segurança, bem como em uma fábrica com produtos químicos, né? E aí você vai atender um acidente envolvendo um caminhão de produtos químicos, de combustível, enfim, um produto que tem aí um reagente ao ar, um reagente à água, muitas das vezes. Um exemplo muito citado é o carbureto. O carbureto ele reage à água, ele explode e libera gás, que causa aí um malefício muito grande para a saúde da vítima, bem como dos socorristas. Então, muitas das vezes vocês vão ver aí, talvez o socorrista chegar na cena, ser o primeiro a chegar e não começar o atendimento à vítima, porque alguma coisa ali não está garantindo a segurança do atendimento. Derramamento de combustível, mais um foco de calor, que aí pode gerar então um incêndio e colocar o socorrista em risco. Vocês viram na última live que eu falei sobre as retiradas de emergência, quando há a iminência de perigo, mas há um tempo hábil para fazer uma retirada rápida, uma retirada de emergência. Então, quando não há mais esse tempo hábil para fazer essa retirada, é quando o socorrista não vai agir. Ele vai esperar com que os bombeiros cheguem, a defesa civil, enfim, alguém que seja capacitado para isso, que tenha equipamento para isso, bem como tenha EPIs de proteção para fazer esse trabalho, para daí sim a equipe poder atender. Bem como num acidente com caminhão de combustível e ter um foco de calor, já um incêndio começado. Não faz sentido a equipe se enfiar na área quente, né, porque são divididos por área quente, área morna, área fria. Nossa equipe trabalha na área fria. A área quente é para os bombeiros que têm os EPIs de proteção, que sim, realmente são para esse tipo de situação. Nós não temos. Eu já vou falar sobre os nossos equipamentos de proteção e vocês vão entender o porquê de cada um deles e para que cada um deles serve. Bem, tem os riscos químicos, como eu falei para vocês, os riscos físicos. Então, no risco físico também entra a questão do acidente, da sinalização de trânsito, a gente já falou muito sobre isso, a gente não vai focar muito nisso. E aí tem a questão biológica. Então, quando eu falo na questão biológica, a gente entra numa esfera, num mundo muito maior de exposição do socorrista. É onde a gente tem contato direto com muitos e muitos vírus, muitos e muitos fungos, muitos e muitas bactérias, enfim, que são lesivas ou que causam problemas para a saúde. E aí a gente tem que usar os nossos EPIs. Só para vocês entenderem, depois bem no finalzinho eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui exposto ao material biológico e ainda que comigo não aconteceu nada, mas vocês vão entender o porquê o equipamento de proteção serve e muitas das vezes, embora usando, não é o suficiente para cada caso. Pois bem, na situação então de exposição a material biológico, a gente vai atender uma vítima de acidente, geralmente trauma, né? E aí tem sangue. Então é um material biológico que é extremamente contaminante. Se a gente tiver um machucado na pele e tiver contato com o sangue, se a vítima tiver doenças, vai passar para a gente. E uma delas, eu acho que seria mais gravosa, mais danosa, seria o HIV.
Então, assim, a gente tem que se preocupar, sim, com a nossa saúde, porque talvez uma bobeira, não vou colocar uma luva, não vou colocar duas, ou não vou baixar meu macacão até no punho, enfim, uma bobeira dessas pode acabar aí com a vida do socorrista, com a carreira profissional dele, bem como talvez a vida com a família, enfim, é uma situação muito delicada, deixar o socorrista exposto ao risco por uma bobeira, bem como com os olhos, por isso a gente usa os óculos de proteção, com a boca, por isso que a gente usa máscara, né? Bem como a máscara para nos proteger, bem como para proteger a nossa vítima. Quando a gente está falando, saem gotículas, né, de água que podem levar aí uma doença, talvez, para a nossa vítima, alguma coisa que a gente tenha, desde uma gripe, enfim. Nessa questão do Covid aí foi muito bem esclarecido essas situações das gotículas, né? Acho que nem faz sentido entrar nisso, mas deu para vocês entenderem muito bem como que funciona. Então, na questão do material biológico, quando a gente atende uma vítima de acidente, muitas das vezes tem, além de secreção, tem líquor, tem sangue, tem fezes, tem vômito, tem urina. Então, assim, a gente fica envolvido completamente em muito material biológico e exposto a muito risco. Por isso, as proteções. Por isso que a gente usa macacão, não só para vocês entenderem, por isso que a gente usa macacão, a gente usa luvas por cima do punho do macacão, muitas das vezes a gente usa 2 ou 3 pares de luva, usa máscara, usa óculos, né? Usa as botas de proteção. As botas de proteção, além de proteger, elas têm uma firmeza muito grande durante o atendimento, é excelente para o atendimento, dá uma confiança muito grande para a gente entrar dentro dos carros, caminhar no meio das ferragens, no meio dos carros de vidro. A bota é excelente. Na sequência, então, a questão quando a gente coloca a vítima na viatura. Coloca a vítima na viatura e aí vira uma bagunça lá dentro. A vítima vomita, ela defeca, ela faz xixi, escorre sangue para todo lado. E aí depois que a gente entrega a vítima no hospital, vem a questão da limpeza. Na questão da limpeza da viatura, eu vou falar lá no final, a questão da limpeza da viatura. Mas só para vocês entenderem como a gente é exposto o tempo todo e os cuidados que a gente tem que ter. Então atendi uma vítima com sangue, fiquei com sangue no macacão, fiquei com sangue na luva. Tiro a luva, tem um procedimento correto para tirar a luva, virando ela do avesso, para deixar o material biológico preso dentro dela, jogo direto no lixo contaminado. Nós temos os pérfuros cortantes, que são objetos que a gente utiliza, agulha ou uma lanceta para fazer o teste da HGT, que tem contato direto então com o sangue da vítima. Também a gente tem o pérfuro, que é a caixa de pérfuro, onde a gente descarta os pérfuros cortantes, enfim, esses objetos aí são descartados no pérfuro. Então é tudo uma questão de controle e cuidado. Teve derramamento de pouco sangue, na sequência a gente já pega uns guardanapos, aquele papel já seca, limpa ali, chegando na base a gente faz uma desinfecção mais completa. Vocês já vão entender o que é uma desinfecção um pouco mais completa, bem mais complexa do que apenas limpar. A gente limpa para não ficar pisando e esparramando aquele material biológico para todo lado. No caso do vômito, muitas das vezes a gente tem um saquinho, coloca um saco na boca da vítima ali, um saquinho de lixo contaminado, e ela vomita ali dentro naquele saquinho para não vomitar tanto na ambulância, quando dá tempo. Muitas das vezes não dá tempo. O sangue muitas das vezes é estancado, nem sempre se resolve. A vítima já está com a roupa cheia de sangue, enfim, fica ali sujando aonde encosta. Vítima de trauma, agitada, ela está ensanguentada, ela como está muito agitada, ela bate as mãos para todo lado, mete na cara do socorrista, puro sangue, mete em todas o mobiliário, as paredes da viatura, e quando a gente chega tem que fazer aquela limpeza completa. Essa exposição ao material biológico é muito importante que a gente tome cuidado. Muito importante que a gente tome cuidado. Muitas das vezes acaba tendo contato, mas se a pele estiver íntegra não tem problema nenhum. Agora, se não tiver, e aí a gente entra na questão das doenças.
né? Tem hepatite B, hepatite C, que são muito frequentes, você ter contato com vítimas que têm. Sífilis, teve colega meu que já se furou, teve um acidente de trabalho com a vítima e na sequência fez os testes na vítima e a vítima tinha sífilis, então teve que fazer um protocolo de medicação para não adquirir a doença. E o principal, eu acho que é o mais letal, é o HIV, que sim causa aí um grande espanto, embora hoje tenha medicação, é controlado, enfim, mas causa um grande espanto quando a gente fala do HIV no APH. Sim, todo esse material biológico que a gente está exposto o tempo todo pode ter ali, porque a nossa vítima a gente não sabe quem que é uma vítima que a gente pega na rua, não é uma vítima que está dentro do hospital, que já foi feita uma bateria de exames, e nessa bateria de exames já muitas das vezes foi pedido até um exame de HIV, um exame de alguma doença mais específica, enfim, para que as equipes tomem um cuidado diferenciado. Nós não, nós pegamos a vítima na cena e a gente não sabe quem que é. Muitas das vezes, vítimas que é soro positivo, ou seja, HIV positivo, as equipes dos hospitais já conhecem, já sabem, porque toma medicação, porque toma coquetel, enfim. E aí quando chega lá, então já tem um cuidado diferenciado, já vai para uma sala diferenciada. Enfim, nós não sabemos, a gente pega as pessoas na rua e não tem como saber que tipo de pessoa que a gente está pegando. Então o cuidado tem que ser muito diferenciado, tem que ser bem mais específico. Vamos ver com o Lucas se já tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai dar sequência. Então, vou aprofundar um pouquinho mais nas doenças e vou falar sobre a desinfecção da ambulância e o porquê que a gente usa cada tipo de EPI. Beleza lá, Lucas? Beleza, Jones. Temos algumas perguntas aqui sim. Antes da gente entrar aqui na parte das perguntas, pessoal, vou falar uma coisa aqui antes que eu me esqueça, tá? A gente teve muitos alunos ao decorrer de bastante tempo que entrava em contato conosco e falava: Lucas, eu falava com o pessoal do administrativo, o pessoal do financeiro, os vendedores também, Lucas, eu não consigo ter acesso aos certificados dessas lives, desses conteúdos que vocês abordam, porque tudo que vocês passam aí é uma aula muito importante e que para mim ia contar pontos, talvez num concurso, no meu trabalho, numa CIPA, por exemplo, dentro da empresa, pontos de títulos, também abater horas na faculdade. E para ajudar vocês, auxiliar vocês nessa parte, vocês vão ver que aqui abaixo da live, aqui abaixo do vídeo, no primeiro link da descrição, tem como você solicitar o certificado exclusivo agora de cada live, ok? Então cada live ele tem um custo adicional apenas para emissão dessa certificação, com a validade necessária, com a assinatura do responsável técnico, e exclusivo sobre cada assunto. E ele vai ter um custo de apenas R$10. Você pode pagar no Pix, pode ser no cartão, basta você clicar, você vai fazer a transação, onde você vai adquirir, e o pessoal vai estar entrando em contato para emitir e enviar para você esse certificado, ok? Então é um benefício a mais que nós estamos trazendo. Lucas, é obrigatório? Não, isso é um auxílio para você que quer às vezes ter uma certificação exclusiva dos conteúdos, tá? E se você quiser abater em concursos, quiser utilizar uma CIPA, quiser contar dentro do seu trabalho, anexar no seu currículo, abater horas da faculdade, às vezes você faz faculdade de enfermagem, medicina, técnico de enfermagem, enfim, qualquer curso que você possa utilizar a seu favor, essa certificação então ela vai ser emitida exclusiva de cada assunto. O certificado de hoje, por exemplo, vai ser um certificado aí de 1 hora, 2 horas, sobre o conteúdo de biossegurança no APH. Então você que trabalha nessa área ou que quer ter certificados adicionais no seu currículo, você consegue adquirir, então, por apenas R$10, apenas o custo da emissão. Ok, pessoal? Apenas um recado para vocês. Eu vi o pessoal comentando antes, como que faz para mim ter acesso ao material exclusivo da live, como que eu entro no grupo de alunos? O grupo de alunos é exclusivo para alunos. Só entra no grupo quem for aluno do curso de socorrista, do curso de resgate em áreas remotas, outros cursos que nós oferecemos em todo o Brasil. Se você ainda não é aluno, quer conhecer um pouco mais, quer ter acesso a esse material, também aqui na descrição abaixo do vídeo, abaixo da live, você tem vários links, como o nosso canal do Instagram, tem como você entrar no nosso canal do Telegram e também os grupos de avisos, onde você será avisado semanalmente dessas lives e você vai ter acesso aos materiais exclusivos. Ok, pessoal?
Então, dado esses recados paroquiais, vamos então para as primeiras perguntas aqui. Nós tivemos aqui uma primeira pergunta, Jones, que foi... Antes eu só vou fazer um adendo aqui. A Daniela Aparecida, ela comentou que é a primeira live que ela está conseguindo assistir porque ela deu sorte de não ter que trabalhar hoje nesse horário. Show de bola, Daniela. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo e a gente se encontra aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tivemos aqui uma primeira pergunta, então, Jones, que é referente, então, à parte de higienização de ambulância. Qual que é o cuidado necessário? E já vou fazer um adendo também, complementar, na verdade, essa pergunta com uma outra pergunta relacionada também à parte de Covid. Você comentou, né, anteriormente sobre a parte da contaminação. Quem fez a pergunta da ambulância foi o Paulo Furtado. Então ele pediu como se limpa a ambulância. E a gente teve uma outra pergunta que foi da... Deixa eu pegar aqui. Tivemos uma outra pergunta aqui da Miriam, falando, né, nessa época de Covid-19, como se higieniza as ambulâncias para a segurança dos socorristas. Então vamos complementar, né, as duas perguntas. Você pode falar sobre como acontece de forma normal e como que acontece agora, né, nesse período de pandemia. Então o pessoal saber é a primeira pergunta que nós recebemos aqui. Então assim, pessoal, eu acho que eu não vou responder essa pergunta agora, porque é o próximo conteúdo da live, tá? Então se vocês ficarem aqui, eu já vou dar sequência e vou falar sobre todo o conteúdo de desinfecção da ambulância. Eu acho que fica melhor assim, que daí eu dou sequência do conteúdo, tá? Todo mundo só aguenta aí mais 5 minutinhos e eu já vou entrar no assunto, vou entrar no conteúdo e vou falar sobre a desinfecção normal e a desinfecção para a Covid, beleza? Show de bola, Jones. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, aguenta aí. Quem fez essa pergunta, que foi a Miriam, foi também o Paulo, que logo, daqui a pouquinho, a gente já vai estar respondendo essa pergunta referente à parte de ambulâncias. Outra dica bem importante, pessoal, provavelmente você deve ter amigos que trabalham às vezes nessa área. Então o que você pode fazer? Compartilhe esse material, tá? Compartilhe essa live, traz eles para cá, chama eles para cá, para eles assistirem a live conosco. Ok, pessoal? Bacana. Então nós temos muita gente chegando agora aqui na live também, mandando seu boa noite. Tivemos aqui também a Maria Lúcia, falou que está preparado para as próximas aulas, show de bola. Tivemos aqui também o Antônio, falou que está sendo bem corrido, mas ele está conseguindo acompanhar as aulas, show de bola. Tivemos aqui também o Vanderlei, que falou referente à parte de sinalização, Jones. Ele falou que ainda tem dúvida referente à parte de socorrer uma vítima, a parte de sinalização correta do local, que foi o que você começou a live, né, falando sobre a parte de sinalização. Então, se você quiser fazer um resumo ou quiser fazer uma dica rápida da parte de sinalização do acidente, seria bem legal. Beleza, galera. Então é o seguinte, questão de sinalização. Só para vocês entenderem, é o seguinte. A sinalização, ela funciona da seguinte maneira. Se a via for de 80 km por hora, a tua sinalização tem que se estender por 80 metros para cada lado. Tá? 80 metros para cada lado da via. Isso com tempo bom e de dia. Caso tenha chuva, neblina ou à noite, essa sinalização tem que ser dobrada para cada lado. Tá? Então se a via de 80 estiver chovendo, tiver neblina ou for à noite, a sinalização tem que ser de 160 metros para cada lado. Se for uma rodovia de 40, de dia, com tempo bom, 40 metros para cada lado. À noite, com chuva ou com neblina, qualquer uma das três situações, 80 metros para cada lado. Assim que funciona a sinalização para atender a vítima. O formato da sinalização, na nossa preferência, a gente usa a sinalização em cunha, no sentido que vem o trânsito para o nosso lado. Então a gente começa no meio da pista e vai afunilando até o meio-fio. Quando chega aí nos 80 metros ou nos 160 metros, caso seja à noite, caso tenha chuva ou neblina, a gente chega nos 160 metros afunilando com o meio-fio, desviando o trânsito. Na sequência, para frente do acidente, a gente só sinaliza com cones no meio da via.
tá? Os cones ficam no meio da via. Nós usamos a configuração de 7 cones, mas cada instituição tem a sua própria configuração. Nós usamos a configuração de 7 cones. Então ficam 4 para trás da ambulância e 3 para frente. Esses 4 para trás são divididos então nos 160 metros, caso a via seja de 80 e esteja à noite ou com chuva ou com neblina, se dividem esses 4 cones por 160 metros. E os outros 3 para frente também por 160 metros. Aí eles vão seguir o centro da via, a faixa amarela. Assim que a gente sinaliza. Isso seja 40 por hora, 30 por hora, 50 por hora, a aplicação da segurança é a mesma. Com chuva, à noite ou com neblina, a sinalização dobra de tamanho segundo a velocidade da via. Beleza? Perfeito, Jones. Perfeito, então. Muito bem colocado, muito bem explicado. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno ajuste técnico aqui na parte do som, tá? Porque quando a gente está em duas telas não está sendo som, por isso que no começo da live a gente teve uma pequena interrupção do som. Enquanto a gente faz esse reajuste, que vai demorar 30 segundos, já vai ser feito agora, pega essa live e envia para no mínimo uma pessoa que você conheça, que você acha que gosta desse assunto, ou que se encaixaria na vida profissional, na vida pessoal dela. Enquanto isso, 30 segundos a gente vai fazer esse reajuste rapidinho, ok? Então faça isso agora. Perfeito, então. Voltamos ao normal. Já fizemos o ajuste, ok, pessoal? E vamos dar continuidade, então, aqui aos comentários e também às perguntas. A gente está começando praticamente agora a nossa live, tem muito conteúdo ainda pela frente, tem um material muito legal que a gente preparou para vocês, daqui a pouco a gente vai falar a senha desse material, ok? O Gustavo Felipe Jones fez um comentário aqui. Na parte do APH, os IPIs, eles são mais reforçados do que no intra ou não? Alguns sim, outros não. As luvas de procedimento do intra e do pré-hospitalar é as mesmas. Já as roupas são diferenciadas. No intra, geralmente o pessoal não usa óculos. No pré a gente usa óculos. Né? A nossa roupa, o nosso macacão é um macacão bem grosso, bem forte, e é um macacão. Vai dos pés ao pescoço e até o punho. No intra-hospitalar, geralmente o pessoal usa uma calça normal, ou as roupas do hospital, com apenas um jaleco por cima. É um material um pouco mais fino, talvez proteja um pouco menos. Mas lá, a gente lembra que lá dentro é um ambiente mais controlado. Tá? O calçado também do intra para o pré é diferenciado. As nossas botas são bota de couro, vai até o joelho, com proteção em ferro na ponta e borracha de chamas. Já no hospital, geralmente não, né? Calçado normal, tênis, enfim, um calçado claro. Então, obviamente que eles estão num ambiente controlado e a gente está na cena, a gente pisa no caco de vidro, a gente pisa, trepa em ferragens, anda no meio do mato, enfim. Então, muda por causa da situação, não necessariamente por causa do risco. A questão de luvas, a gente só usa mais do que o normal do hospital, porque a gente acaba, talvez, em um atendimento, a gente está usando aí 3 pares de luva, digamos, e aí eu contaminei, estou com uma luva puro sangue, preciso pegar um material na minha mochila. Para mim não encher minha mochila de sangue, eu tiro a primeira luva de cima, coloco no bolso ou numa sacolinha de lixo aí do lado e vou manusear minha mochila ou meu material com uma luva limpa. Tá? No hospital não precisa disso, porque é um ambiente controlado, então se precisa, sujou a luva de sangue, você vai lá e troca para dar sequência. Então, existem essas divergências aí, mas é uma questão só mesmo de atendimento, de situação para o atendimento. Perfeito, Jones. A Graciele fez um comentário referente à parte de certificações, então, que eu falei agora há pouco, tá? Então, aqui abaixo da live, aqui abaixo da descrição, nós temos um link, é o primeiro link, onde você consegue adquirir o certificado dessa aula. É cobrado apenas o custo de emissão dele, que é R$10, pode ser pago no Pix, no boleto. Assim que você faz a transação, ali vai ser coletado o seu WhatsApp, o seu telefone, também seu e-mail. E o pessoal, assim que entra para nós aqui no nosso sistema, não vai dar tempo hoje, claro, amanhã, a Andressa, que é a responsável por esse setor, vai estar entrando em contato e emitindo para você e enviando. Então ele vai ser enviado exclusivamente para você, ok? Teve uma outra pergunta também, pediu se vai ter das outras lives.
A gente vai deixar disponível o link nas outras lives, tá? Que estão salvas aqui no canal. Também vai ser o primeiro link onde você pode acessar depois que você assistir a aula, acompanhar o material. Você pode solicitar a certificação das outras lives e as próximas que a gente fizer, vocês também podem. Então, basicamente, toda aula que você vier assistir conosco aqui, todas as quintas-feiras, você vai ter um certificado adicional exclusivo daquele assunto. Então vai ser muito legal e vai contar bastante pontos aí para vocês. Ok, pessoal? Tivemos aqui uma pergunta do Marcelo, referente à parte de segurança da cena também, Jones. Ele comentou conosco, então, ele gostaria de saber se caso ele chegue numa cena de um acidente e ele não consiga fazer o atendimento à vítima pela questão da segurança e a vítima acabar vindo a óbito, o que pode acontecer? Ele pode ser penalizado por isso? O que aconteceria nesse caso? Não, Marcelo, né? Isso, Marcelo Martins. Marcelo Martins, você não vai ser penalizado por isso. Porque o protocolo é bem claro quando ele fala que primeiro é a segurança da cena. Primeiro é a segurança do socorrista. Você deve sim primeiro se preocupar com a tua segurança. Uma vez que a tua segurança está ok, que você pode atender, você vai atender. Enquanto isso, você não inicia o atendimento. Se você chegou no veículo, analisa o seguinte comigo. Caminhão de combustível, 10 vítimas presas nas ferragens, caminhão e uma van. Tá? O caminhão está pegando fogo. Se você ir lá e o caminhão explodir, são 11 vítimas, correto? Então, são 10 por hora, são 10. O acidente já aconteceu. O ato não querido, a situação indesejada já aconteceu. Tá? Já tem vítimas na cena. Nós não podemos se tornar vítima. Aquela situação que eu falei no início. Se nós, como socorristas, ir lá e virar vítima, quem vai nos socorrer? Tá? Não tem como. Então, a gente tem que se preocupar sim com a segurança da cena. Se eu vou fazer um atendimento, digamos um FAF, ferimento por arma de fogo. E aí eu chego na cena e tá trocando tiro. Eu vou me enfiar lá, tomar um tiro também? Não vou. Eu dou meia volta na minha ambulância e volto, vou colocar o seguro, aviso minha central, peço apoio do Papa Mike, seja Polícia Militar, e aí depois que a cena estiver controlada, eu vou atender quem sobrou vivo. Quem morreu, morreu. Paciência. Não somos super-heróis, tá? A gente não pode pensar, não, temos que salvar. Temos que salvar sim, temos que salvar sim. Mas ferido, morto, ninguém salva ninguém. Tem que estar vivo, tem que estar bom para poder salvar, poder socorrer. Beleza? Ótimo, Jones, ótimo. Tivemos a Carla aqui, fez um comentário, falou que agradeceu, deu os parabéns pela iniciativa da parte da certificação e falou que esse conteúdo acaba não aprendendo nem na faculdade. Muito bom, show de bola. Obrigado, Carla, pelo seu comentário. Eu vi que você fez um comentário no nosso podcast ontem também. Muito obrigado por acompanhar o nosso material. A Camila também parabenizou, falou que você explica muito bem, Jones, e que já é fã de carteirinha. Tivemos aqui também duas perguntas relacionadas à parte de medicação, Jones. Eu não sei se entraria nesse assunto, mas eu vou fazer aqui para você. A primeira foi referente à parte de funcionar com acesso venoso, que foi o Celso Ribeiro, que o socorrista pode fazer isso. E também tivemos uma pergunta similar da Graciele Oliveira, que ela comentou que se estiver fazendo atendimento e precisar fazer medicação, pode ser feita essas medicações, alguma medicação no paciente? Então veja bem, questão da medicação primeiro, para mim resolver a situação da colega. Nós, do SAMU Sudoeste do Paraná, temos poucas medicações na nossa ambulância. A gente tem adrenalina, salbutamol, ácido tranexâmico, a gente tem desculpa, fugiu o nome aqui agora, que é para hipoglicemia, enfim, a glicose, tá? Então, a gente e a IAS, que é no caso de um suspeito de AM e tal. Enfim, são essas 5 medicações só que a gente tem na ambulância. Essas medicações a gente pode fazer sim, tá? A adrenalina se aplica intramuscular, né? O salbutamol, ele é uma bombinha, enfim, se aplica direto na boca da vítima. A AS é um comprimido também, via oral. A glicose
Fala pessoal, tudo bem? A gente teve uma pequena queda de internet aqui. Na verdade não voltou ainda, a gente está utilizando os dados móveis, mas a gente vai continuar o nosso bate-papo. E peço desculpas, mas infelizmente é um fator externo, né, que não depende de nós. Mas a gente vai dar continuidade aqui no nosso assunto, ok? Convida de volta o pessoal que você convidou e a gente vai dar continuidade. A gente estava falando sobre a parte de medicamentos, então com o Jones. A gente vai retomar daqui e vamos dar continuidade no assunto, ok? Então, pessoal, questão da medicação, então, como eu já havia falado, vou voltar um pouquinho ali. Como eu falei para vocês, o SAMU Sudoeste do Paraná tem 5 medicações na viatura. No SAMU de Santa Catarina tem muitas outras, tá? Questão do colega que perguntou sobre acesso venoso, tá? O acesso venoso só pode ser feito pela técnica de enfermagem ou pelo técnico de enfermagem ou, enfim, enfermeiro ou médico. O socorrista, o condutor socorrista não pega acesso venoso, tá? A gente não tem autorização para isso. A gente não pode pegar acesso venoso. Já o técnico de enfermagem sim. Mas a gente auxilia em tudo isso. Enquanto o técnico está ali preparando, buscando a veia, garroteando, a gente já prepara o soro, prepara o equipo, prepara o Polifix, deixa as fitas em condição, a colega pulsionou, a gente já vai lá, coloca o Polifix direto ali no gel, no scalp, enfim, seja onde que ela tiver usado para pulsionar, agulha, enfim, já coloca ali, já passa as fitas, já seca se tiver um pouquinho de sangue ao redor, soro um pouquinho vai fora, a gente já seca ali, auxilia em tudo, mas a gente não faz a punção venosa, tá? Então essa questão aí da pergunta do colega, só os técnicos de enfermagem, enfermeiro ou médico que fazem punção, ou seja, pegam a veia, acesso venoso. O socorrista, o condutor socorrista, não. Ok, Jones. Bom, pessoal, não carregou mais os comentários, as perguntas anteriores aqui para nós. Então, continue mandando, pode mandar sua pergunta, quem não foi respondido anteriormente. E a gente vai dar continuidade no assunto, então, de biossegurança. E a gente já volta com as próximas perguntas aqui para o Dionis, ok? Então pode dar continuidade aí, Dionis. Beleza, galera? Então agora vamos falar sobre os nossos EPIs. Já falamos sobre as doenças um pouquinho. São muitas doenças que podem ser transmitidas pelo contato com o sangue, com secreção, com fezes, enfim, vômito. São muitas doenças. Mas as principais aí são hepatite, o HIV, hepatite C, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Né? Teve um colega meu que teve um contato no acesso venoso, que eu acabei de falar, a colega foi pulsionar e acabaram ali tendo um contato, acabou se furando com a agulha que tinha sido feito o acesso venoso no paciente. E aí o nosso protocolo é o seguinte, a gente vai e faz os exames rápidos, os testes rápidos no paciente. Tá? Então se o paciente tiver alguma doença, acende um alerta ali para o socorrista. Se o paciente não tiver, aí mesmo assim a gente faz um protocolo de exames, tá? Mas no primeiro momento o protocolo de exames é feito com autorização, claro, do paciente, da vítima, é feito uma bateria de exames de testes rápidos, hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Esses são os primeiros feitos ali na hora, teste rápido, uma vez que dê positivo para algum, então a gente já inicia o protocolo então vai ter que tomar medicação, protocolo de coquetel, enfim, o que tiver que tomar. Nessa ocasião, o colega teve que tomar o protocolo de medicação, pois a vítima tinha sífilis. Então, uma situação bem complicada, enfim, o colega aí sofreu bastante. Eu tive um contato uma vez, mas a vítima não tinha nenhuma doença, eu acabei não pegando nenhuma doença da vítima, menos mal, né? Mas acontece muito, sim, do socorrista aí ter contato com secreção ou sangue e acabar pegando uma doença aí complica a vida do socorrista, né? Pessoal, tô podre de gripe, mas estamos aí peleando. Seguinte, falando então sobre os EPIs. Nós, como socorristas do SAMU, em ocorrência normal, sem Covid, tá? Nós usamos bota, macacão, luva, máscara e óculos de proteção. Esses são os nossos EPIs. Como eu falei para vocês, situação que envolve bastante sangue ou secreção, enfim,
Trauma, a gente usa 2 ou 3 pares de luva naquela situação de ter que tirar a de cima para pegar o material, para não sujar o material quando troca de vítima. Beleza? Quando é questão de Covid? Quando é Covid são esses equipamentos que eu já falei para vocês, esses materiais, esses EPIs, mais um capote, que a gente chama, que é um avental bem grande, que vai desde o pulso, fecha, amarra atrás do pescoço, amarra na cintura, ele vai até abaixo do joelho, tem de TNT, tem de tecido, tem vários tipos de tecido. É um capote bem grande, mais touca, mais face shield, que é o protetor facial. A máscara não é a máscara normal de atendimento e procedimento, é uma máscara N95, a gente chama, que é uma máscara mais grossa, com uma válvula, protege um pouco mais. E, além de tudo isso, a gente usa 3 pares de luva. Coloca o primeiro par de luva, coloca o capote, que ele prende no dedo aqui, todo o avental, amarra, coloca o segundo e o terceiro par de luva. Então é bem protegido. Coloca todo o equipamento, na hora de tirar também tem a sequência certa, tira o material, limpa a mão, tira outro material, limpa a mão, tira a luva, tira outro material, vai tirando. Eu não vou passar o protocolo aqui para vocês, porque é um protocolo interno, mas existe sim um protocolo para se paramentar, bem como para se desparamentar na situação de Covid. Beleza? No hospital, são outros tipos de equipamento, de proteção. Tá? Obviamente que eles usam luva normal, eles usam máscara, eles usam eles têm o jaleco, enfim, tem as roupas do hospital, que são aquelas roupas coloridas que vocês conhecem e tal, que tem uma proteção maior também, que são lavadas no hospital. Eu já vou falar sobre a higienização da roupa, como que funciona. Enfim, é mais ou menos isso, tá, pessoal? A minha roupa, quando... tipo assim, eu vou falar dos bombeiros. Os bombeiros têm as roupas de atendimento normal e eles têm as roupas de combate a incêndio, que são, obviamente, anti-chamas, né? Aí tem capacete, tem oxigênio, enfim, touca, luva, proteção, bota anti-chamas, enfim, toda aquela paramentação. As equipes que trabalham em resgate, esses resgates rodoviários, também tem outras paramentações que vão ficar ali entre a dos bombeiros e entre a do socorrista. É melhor muitas vezes que a do socorrista, mas não chega a ser uma proteção, não chega a ser um EPI de bombeiro. Enfim, tudo varia da situação que o colaborador aí trabalha. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação de EPI que ele vai ter que utilizar. Beleza? Em qualquer ocorrência básica, então, óculos, máscara, luva, macacão e bota. Tá? Sempre com cuidado quando tem secreção, quando tem vômito, quando tem sangue no macacão. O ideal, que 90% das vezes a gente consegue fazer, é se tem sangue no macacão que não dá para, tipo, tá na manga ali, não dá para lavar naquele momento, na parte do macacão aqui que não dá para lavar. Se está na manga, você pode até tirar a manga ali, lavar a manga e deixar secar, o macacão baixado até que seque, para não precisar trocar o macacão. Mas se é no corpo do macacão que não tem como lavar, não tem como tirar, é sangue, impregnou ali e tal, a gente chega na base, troca de macacão e põe para lavar, tá? E aí utiliza um reserva. Nas bases tem os macacão reserva para a gente utilizar quando necessário. Quando pega muita chuva também, embora tenha capa de chuva, mas muitas das vezes acaba molhando, barro, enfim, qualquer tipo de situação que toque de ficar um macacão muito sujo, a gente tem como trocar, beleza? Falando sobre a desinfecção, então, da ambulância. O pessoal que perguntou antes sobre a desinfecção da ambulância, como que ela funciona? Quando tem material biológico, vômito, sangue, fezes, essas coisas, a gente passa primeiro um papel, que são os papel toalha, tira o excesso, tá? Na sequência, a gente solta um produto que é conhecido como enzimático, tá? O nome dele é enzimático, é um produto para desinfecção mesmo, para limpar aquela área ali. A gente passa, deixa ele agir por 10 minutos, na sequência a gente limpa de novo, se precisar com um pano, com um balde separado, com uma água, um balde separado, obviamente com luvas de limpeza, luva macamba, aquela luva que vem até no cotovelo,
tá? Usando óculos e máscara para fazer essa limpeza. Limpou ali, agora tirei todo o excesso de secreção, passei o produto, fiz a desinfecção daquela parte ali onde é que tinha o material. Agora eu vou fazer o restante da limpeza da ambulância. Aí eu pego um segundo balde, com outra água, com hipoclorito, e aí vou fazer a limpeza de toda a ambulância. Um pano vai para o mobiliário, um pano para as paredes, se precisar passar no teto também, quando eu vou falar da terminal, tem a questão do teto. Um pano para onde teve contato, a vítima teve contato, outro pano para o chão. Então a gente vai fazer toda essa limpeza de baixo para cima e de trás, da frente para trás da ambulância. A gente começa do teto para baixo e começa de frente para trás até terminar lá no chão, lá embaixo da ambulância. E aí é assim que a gente faz a desinfecção quando tem material biológico, tá? Quando é uma desinfecção, quando é uma limpeza normal, a gente não teve atendimento que não teve contato, não teve secreção, não teve vômito, não teve sangue, não teve nada. Tá? Atendimento normal, tranquilo, a gente vai chegar, vai trocar o lençol da maca, normal. Isso a gente já faz no hospital, geralmente, a gente tira o lençol, passa álcool em toda a maca, seca ela e já coloca um lençol novo para uma nova ocorrência. Aí, se a gente fez o atendimento, a gente chega, já passa um pano com álcool em toda uma parte que foi utilizada e passa um pano com hipoclorito no chão. Deixa ela em condição de uso para a próxima ocorrência. No final do plantão, a gente passa um pano em toda ela de novo, um pano com álcool nas partes de cima e um pano com hipoclorito no chão, na cabine, enfim, em todo o restante da ambulância. A gente passa um pano com hipoclorito, obviamente que sempre de cima para baixo e da frente para trás da ambulância. Quando a gente vai fazer a desinfecção, que a gente chama que é a terminal. A terminal então é feita assim. A terminal é feita uma vez por semana, tem sempre o dia certo da semana. A nossa terminal é na terça-feira, então toda terça-feira a gente tem terminal. O que é uma terminal? É uma desinfecção completa da ambulância. Vai desinfetar ela completamente, limpar ela de ponta a ponta, limpar todo o material. Muitas das vezes tem ambulância reserva, no momento que a gente troca de ambulância também. Então como que é feito? A gente pega 3 baldes, um balde com água e sabão, outro balde só com água, outro com hipoclorito. Primeiro a gente passa no teto água e sabão, depois um pano só com água para tirar o sabão, depois um pano com hipoclorito. E assim vai descendo todo o mobiliário, em todos os equipamentos, a maca a gente tira para fora, esfrega tudo com esponjinha, com sabão bastante, depois passa hipoclorito. Feito isso, depois da pandemia entrou mais um produto, que no início era chamado de quaternário de amônia, era um produto bem forte, agora mudou o nome, eu nem sei o nome lá, é um produto específico para fazer a desinfecção, que mata 99% aí dos micro-organismos, inclusive o Covid. Aí a ambulância está limpinha, foi passado 3 panos em tudo, foi esfregado tudo de ponta a ponta, foi secado tudo de ponta a ponta, está limpinha. Aí agora a gente vai entrar dentro com uma máquina tipo essas maquininhas de passar veneno, de borrifar, e vai borrifar. E aí nos equipamentos a gente vai passando o pano com álcool, vai desinfetando e vai guardando todo o equipamento de volta na ambulância. Tá? Então, é bem complexo essa limpeza, é bem complexa essa terminal, tá? Quando é uma terminal no atendimento de Covid, então, quando a gente atendeu o Covid, a gente volta para a base, usando toda a paramentação que eu falei antes para vocês, do Covid, a gente tira os equipamentos, passa um pano com álcool em todo o equipamento, passa o pano de hipoclorito, onde é que tem que passar, tudo bem limpinho, e na sequência a gente passa esse quaternário de amônia, que é para desinfetar toda a ambulância. Passa em toda ela, daí não precisa esfregar de ponta a ponta como foi feito na terminal. Ela é a terminal do Covid, então não precisa esfregar de ponta a ponta. Eu só limpo ela tudo bem certinho e aí passo o quaternário, faço a desinfecção dela. Passo o quaternário em toda ela, espero agir por 5 ou 10 minutos e aí seco e guardo o material novamente e a ambulância está pronta para um novo atendimento. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Lucas já está preparado. A gente vai iniciar então na sequência. Como eu já falei da desinfecção, já falei dos equipamentos de paramentação.
Vou falar dos EPCs, tá? Que são alguns, são poucos, mas tem alguns EPCs que são equipamentos de proteção coletiva. Os EPIs, pessoal, são equipamentos de proteção individual. Ele vai falar dos EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, tá? E aí, na sequência, a gente vai encerrar. Eu vou contar para vocês como que foi o meu contato quando eu tive o contato biológico com o paciente. Beleza, Lucas? Manda as perguntas para nós. Ok, Jones, ok. Tem uma pergunta aqui que o pessoal, todo mundo está comentando, está muito curioso, até eu estou curioso já com a pergunta, que é a pergunta da Francisca. Ela fez uma pergunta, a seguinte pergunta, Jones. Se o socorrista pegar alguma doença, por exemplo, quem se responsabiliza? A instituição, por exemplo, o SAMU, ou a própria pessoa, ou quem se responsabiliza por isso? Então vai depender, vai variar muito, tá? Se você estava usando todos os EPIs da forma certa, o teu procedimento estava certo, a instituição vai te amparar, tá? Mesmo assim você se contaminou, que é praticamente impossível, tá? Se você estiver usando todos os equipamentos da forma certa e mesmo assim tiver contato, é praticamente impossível, mas pode acontecer, sim, a instituição vai te dar todo o apoio. Você, obviamente, que vai ser encaminhado hoje tudo via SUS, né? Mas sim, você vai receber todo o apoio da instituição. Agora, se você não estava utilizando equipamento de proteção, tá? Não estava utilizando o teu EPI e se contaminou, a responsabilidade é tua, porque você foi orientado, você assinou um termo de compromisso em utilizar o equipamento e não estava utilizando. Aí a responsabilidade é tua. Ótimo, Jones. Tivemos uma pergunta muito legal aqui, que foi do Valtinho Ferreira, referente ao macacão. E é uma curiosidade também. O macacão do socorrista, ele é lavado em casa ou na base tem alguém ou alguma lavagem específica? Não, o macacão do socorrista é lavado em casa. Cada um lava seu macacão, cada um é responsável pelo seu macacão. Quando a gente tem contato com material biológico, nessa situação de Covid, quando a gente atende alguma situação de Covid, a gente lava ele sozinho, né, na máquina ou separado das outras roupas. Senão é bem tranquilo, a lavagem do macacão é bem tranquila. Ok. Ainda falando sobre a parte de limpeza, Jones, o João Vitor Fonseca também fez uma pergunta sobre a parte da ambulância. A ambulância, quem limpa é o socorrista mesmo ou tem uma equipe ou alguém responsável pela limpeza? É o socorrista mesmo. O socorrista chegou no atendimento, vai fazer a limpeza e deixar a ambulância em condição para a próxima ocorrência. Ok. E a cada ocorrência, a cada atendimento, a ambulância é desinfectada? Não desinfectada, ela é limpa. Se for uma questão de Covid, é feita desinfecção. Se não, não. Senão é só feita a limpeza dela, passado um pano com álcool nos equipamentos que foram utilizados, nas bancadas, enfim, nos bancos, e um pano com hipoclorito no piso. Muitas das vezes o pano com hipoclorito também nos equipamentos. Ótimo. Teve uma outra pergunta aqui também referente à parte do macacão, a parte de EPIs, né, que é a parte do EPI, foi da Paula. Se o macacão está sujo, com alguma secreção, com sangue, tem que atender a outra pessoa com o mesmo ou tem tempo para fazer uma troca, talvez, de macacão? Depende. Se dá tempo, troca. Se não dá tempo, não troca. Se tiver uma ocorrência e está sujo o macacão e você está indo e entra outra, na ambulância a gente tem um material para limpar o macacão, tá? A gente tem álcool, a gente tem uns produtos lá que dá para utilizar para limpar, e tem pano, tem também os guardanapos de pano, de papel. Então a gente faz uma limpeza ali, superficial, para fazer o atendimento da próxima vítima. Se der um tempinho, você vai para a base e troca. Chegou na base, já troca o macacão para estar pronto para a próxima ocorrência. Ótimo, perfeito então, perfeito. Bom, Jones, não temos mais nenhuma pergunta referente ao assunto agora, só alguns comentários aqui. Então, se você quiser, podemos dar continuidade na aula. Então, beleza, pessoal. Agora, já entrando na reta final, vou falar dos EPCs. O que são EPCs? Equipamentos de proteção coletiva. Equipamento de proteção coletiva é tudo que protege mais que uma pessoa. Tipo, nós temos a ambulância. A ambulância, num acidente, ela funciona como um EPC para nós, tá? Como existem em algumas situações escudos de proteção, no raio-x existe um escudo de chumbo de proteção, nós temos a ambulância que é um EPC, quando a gente estaciona ela estrategicamente para nos proteger no acidente. Enfim, existem vários equipamentos de proteção coletiva.
abafadores em empresas, abafador, exaustores para tirar gás, para tirar abafadores para tirar ruído, exaustores para tirar gases ou produtos químicos, enfim, tudo isso são EPCs, tudo que protege mais de uma vítima. Tá? Agora, como eu prometi para vocês, eu vou falar o que aconteceu comigo uma vez em um atendimento. É uma situação daquelas em que eu estava utilizando o EPI, talvez no atendimento ali, eu devo ter pecado em alguma coisa, mas eu acredito que não. Foi uma situação de um surto psicótico, a gente pegou a vítima e levou para o hospital. No hospital, a pessoal da enfermagem pegou um acesso venoso na veia da vítima com um scalp. Né? Para quem não sabe, o scalp é um pedacinho de agulha com uma borboletinha de plástico na ponta. E aí é colocado dentro da veia da vítima e isolado com uma fita, com um esparadrapo, enfim, para ficar fixo ali para infundir medicação. Ou soro, enfim. Nessa situação eu estava usando luva, como era um surto, mas o cara já estava calmo, estava tranquilo, foi feita a medicação e foi soltado o braço dele para fazer a medicação. E quando eu estava saindo da sala de emergência, ele teve uma explosão de surto, enfim, e tentou pegar meu braço. No que ele tentou pegar meu braço, eu fui me desvencilhar dele, e o scalp que estava no braço dele saiu do braço dele e cortou meu dedo. Tá? Então eu tive contato com o sangue direto. Embora eu estava de luva, mas o scalp furou a minha luva e cortou meu dedo. Tá? Então eu tive contato com o sangue. Eu estava usando equipamento, mesmo assim eu tive contato. Não me desvencilhar ali para ele não conseguir me segurar na hora que eu fui passar por ele. E aí teve todo aquele procedimento de exame. A gente fez os 3 testes nele, de hepatite, sífilis e HIV, deu negativo. Aí foi repetido dali alguns minutos, deu negativo novamente. Aí foi feito em mim os testes, deu negativo. Eu tive que fazer a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, ser avaliado por um médico, assinado pelo médico, enviado para a instituição. No dia seguinte eu tive que ir para o posto de saúde fazer coleta de material para fazer agora a sorologia desses exames, que só o rápido não chegava. Eu fiz a sorologia porque, embora ele não tinha nenhuma doença dessas, existe a janela imunológica que a gente chama. Talvez se o cara tivesse tido contato 10 dias antes, só vai aparecer dali 20 ou 30 dias que vai aparecer no exame dele. Então se ele teve contato nesse meio tempo e teve contato comigo, talvez não apareça no exame dele. Então, como na vítima a gente não consegue ficar fazendo esses exames periódicos, tem que fazer no socorrista. Tá? E aí, como os exames dele deu negativo, eu não precisei entrar com um coquetel, mas tive que ficar fazendo exames os testes rápidos, 3 testes rápidos, mais coleta e sorologia durante 6 meses cada 15 dias. Tá? Então assim, eu tive que fazer uma bateria de exame ali, ficar monitorando, fazia de HIV, fazia de sífilis, fazia de hepatite. Cada 15 dias eu tinha que ir lá no posto, coletar, fazer, vinha negativo. Dali 15 dias, tinha que ir lá, coletar, fazer, vir o resultado tudo negativo. Então assim, foi bem chato, foi bem... mas ainda bem que não tive nada, né? Não peguei nenhuma doença dessa vítima aí, levei sorte. Mas é uma situação em que eu estava usando EPI e acabei mesmo assim tendo contato direto com material biológico do tipo sangue com essa vítima. Então, eu acredito que a gente falou sobre tudo, falou sobre os EPIs, falou sobre os EPCs, falou sobre limpeza, desinfecção de ambulância e também eu consegui contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que se tiver mais alguma pergunta, a gente vai responder vocês agora. Na sequência, eu passo a palavra para o Lucas, está encerrando a live. Perfeito, Jones, perfeito. Bom, pessoal, para complementar então a live, a gente vai ter um material, né? Um material exclusivo que a gente preparou, um resumo de toda a live. Nós temos aí, são quase 30 páginas, tá, com todo o conteúdo de biossegurança no APH. Isso aqui vai ajudar tanto na aula, como também na complementação para a geração do seu certificado, que a gente vai começar a disponibilizar em todas as lives a partir de agora. Ok, pessoal? Peço mais uma vez desculpa pelo acontecido, né, que ocorreu aí com a internet, mas a gente conseguiu manter estável aqui para vocês. E a
gente criar uma hashtag para a live de hoje, para vocês que acompanharam esse conteúdo até o final aqui conosco, mais de uma hora acompanhando esse material, essa aula de hoje, né, essa aula dessa semana. E também, assim que a gente encerrar a live, a gente vai ter um post lá no nosso feed do Instagram, ok? Um post lá no nosso feed do Instagram, e vocês podem ir lá e comentar o que vocês aprenderam da live e também a hashtag que a gente vai criar aqui hoje. Ok, pessoal? Eu pensei em a gente criar, então, a hashtag IPI, tá? Que é o equipamento, né, de proteção individual que o socorrista precisa ter e é a base da biossegurança no APH. O que vocês acham? Então, se vocês concordam, mandam todos aqui hashtag EPI, tá? Hashtag EPI, que vai ser a senha do material exclusivo que a gente vai fornecer para vocês. EPI, equipamento de proteção individual. Então são 3 palavras apenas, EPI, tudo minúsculo, que vai ser a senha do material. Ok, pessoal? Então vocês podem mandar aqui para nós e depois a gente vai soltar um post lá no feed também, referente